Eu tive uma viagem, né? Eu tive poucos problemas porque eu fiz poucas viagens, né? Mas em uma viagem eu fui a trabalho para Mato Grosso. Na volta, quando cheguei em Cuiabá, eu fui. Quando chegou no horário do meu voo, o voo tinha sido cancelado e eles iam realocar para um outro voo para ir para Brasília, e de Brasília, aí eu ia ter que dormir em Brasília para vir no outro dia, para Florianópolis. Aí eu falei pro rapaz, falei, ó, eu gravei, tá? Daí, tanto que eu coloquei essa pergunta aqui, porque faz sentido. Eu gravei, ele falou, você vai gravar? Eu vou te gravar. Você tá falando pra mim que não tem outra forma. Eu falei, porque eu tenho que estar em Floripa amanhã, que era uma segunda-feira. Aí ele falou, não tem. Eu falei, se eu descobrir que você mentiu pra mim. Eu falei, você, né, tipo, vou fazer. Daí fui simpática ali na hora, mas gravei. Querida. Fui querida, falei, ok, vou pra Brasília e tal. Eles tiveram tanto azar que quando eu cheguei em Brasília, que eu fui pegar a minha mala, que a gente teve que pegar para ir para um outro voo, a menina que desceu comigo ia vir para Floripa. E ela tinha sido realocada, porque a minha passagem ela era bem antiga, eu tinha comprado bem barato o valor, não sei se isso influencia, e ela tinha comprado um dia antes por, tipo, 10 vezes mais o valor que eu paguei. E aí, por esse motivo, eu acredito, eles realocaram ela. Me escolheram. Eu até vou te interromper nesse sentido. Eu acredito, e daí aqui já fica uma dica. Eu acredito que na hora de priorizar, quando a gente fala de overbooking, tá? Ou de risco inerente a uma viagem, quem primeiro faz o check-in se resguarda mais. Então, aquelas pessoas que deixam para fazer o check-in em cima da hora, essas pessoas estão mais sujeitas ao risco em relação às alterações. O meu marido foi essa semana para Roraima. Longe. E daí, longe, algumas horas de voo, algumas conexões, né? E casado com uma advogada especialista em direito do passageiro aéreo, a gente fica na dúvida se ele estava rezando para ter um problema ou se ele estava rezando para não ter, né? E daí eu falei para ele, eu disse, olha, se eu puder te falar qualquer coisa, principalmente em relação ao voo de ida, porque há compromissos profissionais que precisam ser honrados, né? Qual é a primeira dica que eu te dou? Abrir o check-in, você faça. Então, se o check-in abre 72 horas ou 48 horas antes do voo, dependendo da companhia aérea, cada uma delas tem uma regra, mas a grande maioria é com 72 horas úteis, que abre o check-in, coloca um despertador. Abrir o check-in, você vai poder escolher a poltrona sem custo, porque agora também virou moda, quando você compra a passagem aérea, você acaba não conseguindo escolher a poltrona, né? Sim. Então, a partir do momento que abre o check-in, as poltronas, aquelas com exceção das primeira classe, as demais estão disponíveis, você pode escolher sem custo. E se eles tiverem que priorizar alguém, eles vão priorizar para embarcar quem já realizou o check-in. Em detrimento de quem deixou para realizar em cima da hora. Provavelmente, se tiver um overbooking ou se tiver algum problema, essa pessoa ela vai estar numa situação de desvantagem e por isso ela vai ser escolhida para passar o perrengue. Aproveitando, o que é overbooking? Fui saber estudando você. Eu sabia do atraso e do cancelamento. Agora, overbooking... O overbooking é quando tem muito mais passagens aéreas vendidas do que a capacidade da aeronave. Isso normalmente acontece porque as companhias aéreas elas têm uma margem que elas vendem a mais, porque as pessoas vão cancelar, vão perder, vão remarcar, é normal. Então, eles trabalham realmente com uma margem em relação a isso. Acontece que em alguns momentos esse cálculo deles dá errado. Por N motivos, como na semana passada. Os meus clientes que acabaram tendo algum contratempo na semana passada, eles não sabiam ali na hora que tinha sido um overbooking. Eu que acabei detectando o overbooking, porque o meu primeiro objetivo é ajudar o meu cliente. Independente se ele vai entrar com uma ação naquele momento ou não. Porque eu acredito que essa relação de confiança
ela vai me trazer frutos no futuro, mesmo que ela não me traga imediatamente. E eu já passei pela frustração de estar num aeroporto e ter o voo cancelado e de ficar com a minha família à mercê do descaso das companhias aéreas. E eu sei o quanto isso é dolorido, o que a gente passa quando isso acontece. Então, me coloco muito no lugar do meu cliente. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi tentar ver opções de remarcação de voos e combinação de malha aérea. Então, por exemplo, eram clientes que estavam indo para Fortaleza. Eles estavam indo através do aeroporto de Campinas. Eu comecei a ver se eles fossem, por exemplo, para Belo Horizonte, para o aeroporto de Confins, se conseguia fazer algum ajuste que, no final das contas, eles chegariam no destino ou no horário ou com o menor atraso impossível. E daí eu comecei a ver no site da companhia aérea que todos os voos estavam esgotados. Eu disse, ai, seus danadinhos. Então, isso foi overbooking e não um cancelamento por algum outro motivo. Sim. Normalmente, quando a gente fala de cancelamento com alguma antecedência, ele é decorrente do overbooking.